Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E a pergunta de hoje é: vocês sabem como uma estação de SIP funciona? Não? Mais ou menos? Bom, eu sou a Carol e hoje nós vamos conversar sobre o funcionamento das estações de SIP. Aqui na descrição tem o link do vídeo onde nós falamos sobre a estrutura necessária para a gente ter uma boa estação de SIP. Hoje nós vamos pensar não na estrutura, mas o que a gente faz com essa estrutura, como que a gente faz essa estação de SIP funcionar de uma maneira legal. Então, o primeiro passo é entender o nível de automação da estação de SIP que vocês têm. Quanto mais automática a gente conseguir deixar, mais segurança a gente tem que todos os SIPs estão performando da mesma maneira. É de acordo com o programa de higienização, de acordo com as receitas definidas por vocês já deixam travadinho lá as especificações de passo a passo de cada etapa definida. Então, por exemplo, eu tenho um tanque onde eu tenho que fazer um SIP com soda cáustica de 2,5% a 3% durante 30 minutos, depois eu passo um enxágue de 10 minutos, depois eu passo uma solução sanitizante de 0,2% a 0,3% por mais 30 minutos e por último eu faço um enxágue de 5 minutos. Esse passo a passo ele tem que estar descrito certinho no programa para que a gente não tenha problemas durante o SIP. A primeira coisa que nós temos que fazer é, de acordo com o programa de higienização definido, entender qual é o set point que nós vamos colocar, tanto no preparo quanto na circulação da solução. O ideal é nós termos parâmetros de preparo diferentes dos parâmetros de circulação e eu já vou te explicar o porquê. O set point de preparo, diferente do set point de circulação, vai garantir que nós não tenhamos nenhum problema durante a circulação, que o SIP não pare durante a circulação por falta de condutividade ou por temperatura baixa. Então nós sempre preparamos as soluções com set point um pouquinho acima do especificado na circulação. Esse nível do pouquinho vocês vão entender de acordo com a estação de SIP de vocês, de acordo com a estrutura de vocês. Então, por exemplo, eu tenho definido que eu preciso de uma temperatura mínima de 81 graus Celsius para a circulação da soda cáustica. Então eu posso fazer o meu preparo a 83 graus Celsius, que eu sei que com 83, de acordo com os SIPs que eu acompanhei, eu consigo atingir 81,5, 82 graus Celsius no retorno. Isso vai fazer com que o meu SIP não pare no meio do caminho para reaquecer a solução. Se eu peço um preparo de 81 e um retorno de 81, naturalmente eu vou perder temperatura no meu circuito. E aí o que vai acontecer é que eu vou demorar para estabilizar a temperatura nesse circuito. Então sempre prepara um pouquinho acima. A mesma coisa é válida para concentração, para condutividade. Quando nós falamos de concentração, muitas vezes o boletim técnico do químico que nós estamos utilizando, ele vem em set point de concentração que a gente deve utilizar. E o instrumento que nós temos instalados na linha de retorno é um condutivímetro. E agora, o que eu faço, Como que eu correlaciono concentração com condutividade? Como que eu vou fazer para garantir isso? Existem tabelas padrão de concentração versus condutividade dos químicos que vocês podem utilizar como base. Mas é importante que vocês construam essa curva na unidade de vocês. E por que construir essa curva na unidade de vocês? Porque a gente pode ter variação no químico ou até variação na água, que pode dar uma condutividade versus concentração um pouquinho diferente da estabelecida pela curva padrão. Então, você fazendo uma curva específica para a sua unidade vai te garantir que você nunca trabalhe com a concentração fora de faixa. Então, beleza, entendemos que nós temos que começar pelo preparo da estação de SIP para que a gente consiga ter um SIP fluido, que ele não pare no meio do caminho. E esse preparo da estação de SIP, ele pode ser feito enquanto a produção está rodando.
né? Eu estou rodando minha produção, a estação de SIP está sendo preparada para eu utilizar ela daqui 1 hora, por exemplo. Porque muitas vezes, se eu for preparar ela na hora que a produção acaba, eu vou atrasar, porque aí eu tenho o tempo de preparo da solução mais o tempo do SIP. E aí a gente acaba perdendo um pouquinho de performance, então isso não é o ideal. Então beleza, garantir que os parâmetros estão corretos no meu programa, garantir que tive um preparo bem feito das soluções. Agora é só partir o SIP. Os principais pontos que nós temos que nos atentar durante a execução de um SIP é se a gente está com o intertravamento correto do set point. Por exemplo, se nós definimos que a temperatura mínima de retorno é de 81 graus Celsius, eu tenho que garantir que se esse retorno tiver menor do que 81, o sistema ele vai intertravar, vai avisar que a temperatura está fora de faixa e vai fazer algo para reaquecer a solução nesse caso. Outro ponto super importante que nós temos que garantir para um SIP bem feito é que os tempos de enxágue e tempos de virada estejam corretos. Ou seja, se eu não tiver um enxágue entre um químico e outro, ou se esse enxágue estiver sendo insuficiente para retirar o primeiro químico, nós podemos ter contaminação entre químicos. Então, supondo, eu começo o meu SIP com um alcalino, depois eu vou para um ácido. Se nós não temos um enxágue efetivo desse alcalino, nós vamos neutralizar a solução ácida. Ou, se a gente tem uma solução alcalina e depois um sanitizante, se a gente não tem um bom enxágue do alcalino, nós vamos contaminar o sanitizante, também ele vai perder a ação sanitizante dele. E sobre o controle das viradas que eu comentei, é a gente entender quais são os set points de condutividade ou de tempo de virada de um tanque para outro. Por exemplo, estou fazendo uma circulação com a solução alcalina. Aí depois da solução alcalina eu venho para uma circulação com solução ácida. Então beleza, o que a gente precisa fazer? Precisa retornar essa solução alcalina para o tanque, fazer o enxágue e depois avançar com o ácido. Então a gente tem que garantir que o sistema esteja entrando com água da rede para fazer esse empurre da solução alcalina para o tanque, que a gente tenha um set point de virada para esse tanque que nos faça perder menos água ou químico possível. Então, por exemplo, a gente pode intertravar essa virada ou por sensor de nível alto, né? Na hora que atinge o nível alto, a gente vira para o tanque de água recuperada ou vira para o dreno, dependendo da estrutura. Ou a gente coloca um set point de condutividade, por exemplo, eu viro para o tanque de alcalino até 5 milisiemens, depois de 5 milisiemens a gente vira para o tanque de água recuperada. Então vocês vão estudando qual é a maneira ideal de fazer na unidade de vocês. Todas essas definições nós vamos conversar melhor em um vídeo mais pra frente. Surpresa, aguardem aí. Se inscrevam no canal para não perderem essa novidade, mas a gente vai entrar mais em detalhe desses set points e a importância deles em um próximo vídeo. Bom, e por fim, o ideal é que a gente tenha um sistema de coleta desses dados que estão sendo gerados durante o SIP. Se a gente tiver um sistema de coleta, tiver onde gravar essas informações e onde tratar esses dados, nós conseguimos ver a consistência do nosso SIP, nós conseguimos ver se esse SIP ele está sendo fluido, se está acontecendo de forma igual toda vez que eu faço. Por exemplo, eu tenho 5 tanques iguais, os 5 tanques eles estão ocorrendo da mesma maneira, os meus gráficos de tempo, de condutividade, de temperatura, eles estão se comportando da mesma maneira ou eu tenho alguma anomalia crônica? Então, a partir do momento que a gente consegue coletar esses dados da nossa automação e tratar eles, montar um dashboard com esses dados, a gente consegue estudar e identificar possíveis problemas durante o nosso programa de higienização. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.